7h05, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Chegou agora da gente conferir a movimentação da nossa cidade. A RCCOP já está sobrevoando a cidade de Manaus e vamos pegar então uma carona com a nossa equipe. Cadê o Walter Cardoso? Bom dia, Walter. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo aí que nos acompanha. Dia bonito aqui de cima. Uma carinha de segunda-feira, né? Depois do feriado, para quem conseguiu folgar ontem. Mas um dia bem bonito, já dando as boas-vindas aí, a volta à normalidade, a nossa rotina aqui. Então, dá as dicas antes de falar de trânsito, vamos falar de tempo. Ontem você falou realmente que tinha 30% de chance de chover e choveu muito mesmo, hein, Walter? Você super acertou, foi ali em cima do lance, agora tudo concentrado pela parte da tarde, né? Teve gente com certeza que foi para Balneário pela parte da manhã, acabou voltando mais cedo, porque foi uma chuva torrencial a partir ali da hora do almoço. E hoje, hein, o que está previsto? Hoje a possibilidade de chuva inicialmente é de 10%, né? Apesar da gente saber da instabilidade do clima aqui da região, mas a possibilidade é considerada pequena. A gente até consegue avistar algumas nuvens em regiões mais longes aqui de onde a gente está, mas a possibilidade... Olha, a gente está com um problema aí no nosso sinal, como você acabou de ver. A gente já vai restabelecer o contato com o Walter. Enquanto isso, são 7h06. Obrigado para você que está chegando agora conosco. A gente vai te mostrar o que já foi notícia até esse instante no programa. Papa Francisco nomeia novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Salesiano Edmilson Tadeu Canavarros é natural de Corumbá do Sul e foi anunciado ontem pelo órgão oficial de comunicação do Vaticano no dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Guerra do tráfico em Manacapuru. Em menos de 24 horas, homem é morto durante troca de tiros e criança de apenas 2 anos é baleada. Os crimes teriam sido motivados depois da morte de um homem supostamente envolvido com o tráfico de drogas. Vazante do Rio Negro preocupa agricultores do interior do Amazonas. A seca já está isolando as comunidades e prejudicando o escoamento da produção rural. Na comunidade do Baixo, em Iranduba, os produtores rurais estão perdendo a safra de melancia. Na capital, a vazante tem prejudicado a vida de passageiros e trabalhadores no porto da Manaus Moderna. A falta de suporte para atender quem transita pelo local tem sido um desafio diário. Segundo a reportagem da série Ser Criança, mostra a triste realidade do trabalho infantil. De acordo com o IBGE, a região norte é que apresenta o maior índice de crianças em situação de trabalho, o que é proibido. Em Manaus, o número é de 24.472 crianças. Agora eu quero dar mais um recado para você das óticas Oftalnorte. Na hora de escolher aí seus óculos, você precisa escolher quem tem credibilidade, quem tem tradição. Claro, né? Cuidado aí com as falsas propagandas. Nas óticas Oftalnorte você vai encontrar uma grande variedade de óculos de sol e também armações. Fazendo uma visita, aproveitando as promoções, o desconto é real. Olha só. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto ou em 6 vezes com 15% de desconto. Gente, à vista ali, ó, com 20% e no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos, viu? Olha, vamos voltar a falar então com o Walter Cardoso, direto do RCCOP. Ele está lá em cima, a gente teve um probleminha ali no sinal, ele estava falando com as informações de tempo. Então a gente volta lá com ele. Walter, a gente teve uma queda do seu sinal, eu queria que você voltasse a falar então das informações de tempo que você acabou não concluindo. Qual é a previsão do tempo para hoje, hein, Walter? Exatamente, Dani. Agora pela manhã, uma temperatura tranquila de 25 graus, uma sensação térmica de 26. O que as pessoas têm que tomar cuidado, na verdade, é com a incidência de raios ultravioletas aí que são considerados altos. Então, é bom as pessoas saírem com o protetor solar para não ter nenhum tipo de problema. O pôr do sol de hoje está previsto aí para as 5h51 da tarde e a temperatura máxima do dia é de 32 graus, Dani. Bacana. Agora sim, em que ponto da cidade a gente sobrevoa esse instante? No momento estamos aqui na saída da Avenida das Torres, para quem vai em direção ao Aleixo, justamente mostrando aqui o encontro para quem pode optar ir tanto para a Avenida Efigênio Salles, quanto indo ali para a Alameda Cosme Ferreira. Por enquanto,
os dois sentidos já começam a ficar mais complicados. Tanto a saída para a Avenida Efigênio Salles, tanto quanto quem opta aqui para ir pela direita para pegar a Avenida Efigênio Salles, a antiga V8, né, conhecida. Nesse momento, então, a gente está em uma das saídas da Avenida das Torres. Eu não estou conseguindo me localizar daqui. Onde é que a gente está exatamente? A gente está... a gente está... Já, agora peguei. Então, a gente está exatamente na saída. A gente muito grande, seguindo, né? a Avenida Efigênio Salles, indo em direção aqui à rotatória do Coroado. É muito grande a retenção, né? A gente sabe, você sabe que nessa época aí da entrevista com os candidatos, que a gente fez a série Manaus do Alto, eu tive exatamente nesse ponto que você sobrevoou agora. E o especialista estava nos informando o seguinte, que a solução, até uma solução muito meio óbvia, a gente não entende por que não foi feito, era desapropriar uma faixa de terra maior, né, ali à direita, para fazer uma entrada mais suave, que não necessitasse essa parada. Quem vem da Avenida das Torres nesse ponto tem que praticamente parar o carro, né? É uma entrada estanque, ela não é suave. Se tivesse tido uma desapropriação e uma terceira pista que fizesse uma entrada mais suave aí na Efigênio Salles, com certeza evitaria esse problema crônico que a gente mostra todas as manhãs, Walter. Exatamente, Dani. É como a gente vai mostrando agora, mas não é só a saída para a Avenida Efigênio Salles. Toda a rotatória se encontra com uma grande retenção nesse horário da manhã. Ou seja, essa região está com um problema de quem sai da Avenida das Torres em direção à Avenida Efigênio Salles, de quem vem já seguindo a Avenida Alameda Cosme Ferreira, seguindo em direção ao centro, já pega a retenção na rotatória. Quem vai em direção a Efigênio Salles também enfrenta muita dificuldade, principalmente naquela saída. Então, quem tem uma boa alternativa para evitar essa área, hoje é o dia de botar em prática, porque está bem complicado pelo menos esse encontro aqui no momento. Obrigada, Walter Cardoso, pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Até já. Agora vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz e com a Deilson Albuquerque ao vivo. Eles estão lá na 93.1 e agora conversam com a gente. Não, a produção está me dizendo que não é mais a rádio. Agora a gente vai conversar que o Instituto Federal de Educação do Amazonas está com inscrições abertas para os cursos de graduação e de educação de jovens e adultos. Que tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Bom dia, Thea. Conta para a gente como é que os interessados podem se inscrever, hein? Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Bem, essas inscrições, elas precisam ser feitas primeiro pelo site do IFAM, através do endereço www.ifam.edu.br. A partir do momento que o aluno faz a inscrição, ele vai precisar imprimir esse comprovante e depois fazer a entrega dos documentos que são exigidos para a participação nessa seletiva. Esses documentos são a certidão, né, de nascimento aí, o RG, o CPF, comprovante de renda da família, o certificado de conclusão do ensino médio ou de que está cursando a educação de jovens e adultos e também o histórico escolar. Existem dois tipos de vagas, Dani, que estão sendo disponibilizadas através dessa seletiva do IFAM. Uma delas é para aqueles alunos que fazem parte da educação de jovens e adultos e que querem fazer um curso de nível técnico, né? E outro é para quem quer fazer a graduação. Aqueles alunos que participaram do Enem em 2015 e não conseguiram as vagas na Universidade Federal do Amazonas ou em alguma outra universidade, podem aproveitar e fazer essa inscrição agora e, em vez de ter aí o tempo ocioso, participar de uma nova graduação, começar uma nova graduação, até tentar um outro curso, se assim desejar, né? Essa entrega de documentos, ela acontece nos 3 campi que existe aqui em Manaus, né? Existe um campi no Distrito Industrial, na Zona Leste e no centro da cidade, e também em outros 4 municípios, em Coari, Lábrea, Parintins e São Gabriel da Cachoeira. Quem quer fazer essa entrega para outro município, algum aluno que de repente mora em outro município do interior do estado, pode fazer também o envio desses documentos através da internet para concluir a sua inscrição. Essas inscrições, elas estão abertas até o dia 21 de outubro, são pelo menos 600 vagas disponíveis em várias áreas de conhecimento e com aulas em vários municípios, além daqui de Manaus, como eu já falei, nas 3 unidades que são
do IPHAN. O critério básico para quem quiser participar dessa seleção é ter feito a prova do Enem em 2015, não ter zerado em nenhuma das provas, principalmente na redação, e ter obtido uma nota mínima, uma média de 600 pontos. A partir daí você já pode participar e garantir uma dessas vagas do IPHAN. Dani. Até pelas dicas, com certeza, muito úteis aí. Daqui a pouco eu volto então com você de novo. Agora sim a gente vai lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz e com a Deilson Albuquerque. Eles estão ao vivo, viu, gente? Pela 93.1, como estão todos os dias. E agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, meninos. Bom dia. Tudo bem para vocês? Bom dia. Bom Tudo dia. certo. A gente começa falando aí de política. Alguns prefeitos, muitos prefeitos aí do interior do Amazonas podem nem tomar posse por problemas nas suas contas em mandatos anteriores como prefeito. É isso, Adriane? É isso mesmo, Daniela. Essa é uma preocupação, destaque do Jornal Acrítica. O assunto tem sido discutido em todo o país, porque alguns prefeitos, de fato, mesmo tendo sido eleitos, podem não assumir. Isso porque as contas de gestões anteriores são analisadas agora pela Câmara Municipal. E a Câmara Municipal de cada cidade vai definir se essas contas são aprovadas ou não. Antes, quem fazia essa análise era o Tribunal de Contas do Estado. E agora, o Tribunal de Contas, o TCE, ele funciona apenas como uma consultoria. E por mais que as contas tenham sido aprovadas pelo TCE, se a Câmara Municipal da cidade identificar alguma irregularidade e reprovar, o candidato, o prefeito eleito, ele se torna inelegível por 8 anos, se torna um ficha suja e não pode assumir a prefeitura e nem se candidatar na próxima eleição. Um caso recente que aconteceu aqui no Amazonas foi do Adenilson Reis, que é do PMDB lá de Nova Olinda do Norte. Ele foi eleito, mas uma decisão do último dia 2 da Câmara Municipal, que reprovou as contas, o tornou inelegível e a lei da ficha suja é clara. Se houver essa condenação, eles tornam-se inelegíveis, não podem assumir a prefeitura da cidade. Isso vale, essa determinação, esse julgamento, as câmaras julgam os prefeitos e no caso dos governadores, quem vai analisar a conta deles são os deputados. Aqui no Amazonas tem o caso do Adenilson Reis, lá de Nova Olinda, mas tem vários outros prefeitos que estão nessa mesma situação. Exatamente. Por exemplo, Dani, nós até elencamos aqui o Antônio Peixoto, de Itacoatiara, o Jair Souto, de Manaquiri, tem também o Wilton Santos, de Novo Airão, o Bigacia, que é de Parintins, o Romeiro Mendonça, de Presidente Figueiredo, o Anderson Souza, de Rio Preto da Eva, temos o Fernando Falabella, de São Sebastião do Atumã, o Saul Bemergui, de Tabatinga, o Raimundo Chicó, de Anamã, e tem também o ex-prefeito, o Antônio Lima, lá de Capiranga. E um detalhe, a legislação eleitoral também é bem clara, né, Dani? Se a Prefeitura Municipal, no caso dos vereadores, realmente, eles anularam, no caso, o prefeito, né, para ele assumir o cargo, ele pode recorrer junto à comarca, né? Aí o juiz do município da comarca vai decidir se realmente o que foi julgado pelos vereadores é válido ou não, se houve má fé ou se houve realmente algo ali embasado e que vale que o prefeito não assuma, não tome posse. Então vale recorrer sim, mas vai caber a decisão final do juiz da comarca se ele vai assumir ou se ele fica inelegível por 8 anos. Então quer dizer que esses prefeitos eleitos, eles correm um risco porque não tiveram as contas julgadas, mas não tem nada que indique, por exemplo, que elas serão, até o momento, reprovadas. Depende do caso. No caso Entendi. do prefeito Bigacia, que foi eleito agora com uma maioria absoluta ali dos votos em Parintins, ele já teve contas reprovadas pela Câmara, pelo TCE, Mas vinha exatamente recorrendo. na mesma gestão que agora novamente volta para análise, Adriane? É a mesma gestão, porque Entendi. ele entra com recurso, aí consegue uma liberação, aí volta analisada novamente. Então, esses prefeitos aí são prefeitos que já há um indicativo de que existe algum tipo de irregularidade, que houve alguma recomendação do TCE lá atrás e que podem agora ser a conta ser analisada pela prefeitura e eles ficarem de fora. Isso, Daniela, tem repercutido nacionalmente, porque é uma decisão muito recente. Antes, o TCE dava esse parecer que ia para o Tribunal de Contas da União e aí definia se o prefeito, se o gestor era ou não ficha suja, né, através dessa análise técnica, dos técnicos do TCE, dos conselheiros. E agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal de agosto, ela deixou que essa determinação ficasse a cargo das câmaras municipais, o que tem sido considerado por vários especialistas uma temeridade. Uma decisão que, inclusive, foi muito confusa, não foi algo unânime. A votação lá no Supremo, os ministros, 6 votaram favorável
favoráveis, 5 contrários. É considerado, inclusive, pelo próprio presidente do Tribunal de Contas aqui no Amazonas, o Ari Jorge Moutinho, como um retrocesso, uma vez que tira essa autonomia do Tribunal de Contas, repassa para as câmaras que normalmente não são independentes. A gente sabe que em muitas cidades é o prefeito que acaba definindo quem vai ser o presidente da Câmara, que os vereadores votam junto com o prefeito, normalmente tem a maioria dentro das câmaras municipais. Então, existe um risco de que uma decisão não seja tomada de forma técnica, analisando os números, as contas anteriores, e sim de forma política. E aí a sociedade inteira tem que acompanhar, porque realmente é um risco muito grande, sobretudo em cidades menores, né, em rincões aí do nosso país, que a gente sabe que às vezes a gente nem tem acesso à informação do que está acontecendo por lá, e aí pode facilitar, sim, esse tipo de aprovar as contas sem, de fato, elas estarem corretas. Tem que ficar todo mundo atento, realmente como os especialistas falaram, é um momento, é uma decisão temerária, eu também acredito que seja, Adriane. E Adeilson, vamos mudar de assunto? Olha, o ex-secretário de Educação, Rocieli Soares, foi condenado pelo Tribunal de Justiça. Por quê, hein, gente? Ele foi condenado por improbidade administrativa. De acordo com essa condenação aí, unânime do Tribunal de Justiça, ele teria se recusado a fornecer informações que faziam parte de um processo de investigação do Ministério Público Estadual. O Ministério Público pediu informações sobre as obras de uma escola, a Escola Estadual Ernesto Pinto Filho, que fica na zona norte da cidade. Eles queriam alguns documentos, entraram com um recurso pedindo da Secretaria de Educação por 4 vezes, e não conseguiram. O último ofício foi direto para o então secretário de Educação, Rocieli Soares, e ainda assim ele não forneceu essas informações. E de acordo com o Ministério Público, há uma má intenção aí, ou a secretaria é muito desorganizada, ou houve uma má intenção de mascarar as informações que o Ministério Público precisava para esse processo de investigação. E por isso a multa é de R$150 mil para Rocieli Soares, que é 10 vezes o valor que ele recebia na época. Ele recebia um salário de R$15 mil como secretário, então multiplicou por 10, e outros 3 funcionários da Secretaria de Educação também foram condenados, um tendo que pagar 3 vezes o seu salário, outro 8 vezes e outro 5 vezes o salário que recebiam por não colaborar com as investigações do Ministério Público. E a todos eles, Dani, cabe recurso da decisão. Ótimo, então a gente também continua acompanhando aí. Vamos mudar de novo de assunto, a gente vai falar sobre multas que ficam agora mais pesadas para quem for dirigir alcoolizado. E tem que ser mesmo, né? Depois de tanta campanha, de tantos números assim alarmantes, chocantes na cidade, de mortes, de pessoas que ficaram eternamente com problemas que não podem mais andar, enfim, os problemas são muito grandes realmente, as pessoas continuam bebendo e dirigindo. Gente, tem que botar a multa pesada mesmo, vocês não acham? E era algo, inclusive, né, Dani, que não deveria nem acontecer. Inclusive, os próprios representantes do Denatran, eles são bem claros, enfáticos, quando eles falam nessa situação de multar, que seria o último recurso, né? O primeiro recurso seria o quê? A questão aí da educação, ou pelo menos reeducar o motorista. E a partir do dia 1º de novembro agora, já é fato, né? Já a legislação já está em vigor. O motorista que for pego, por exemplo, dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, ou então se recusar exatamente ao bafômetro, ele vai ser multado. Anteriormente, nessa infração que o motorista era pego, ele pagava, por exemplo, R$ 1.915. A partir do dia 1º de novembro vai ser R$ 2.934. Mais uma vez, o Denatran deixa bem claro, né, Adriane, que isso aí se trata de uma reeducação. Se não fosse, por exemplo, a prevalência, até mesmo a recorrência e reincidência do motorista, às vezes, em dirigir embriagado, isso aí não seria necessário, no caso, a elevação da multa e não pesaria no bolso do condutor. Como a educação não tem dado certo, eles apelam para pesar no bolso. Agora, Daniela, é só pensar um pouquinho que não tem necessidade nenhuma de você dirigir alcoolizado, né? Se você vai sair para uma festa, por exemplo, aí você decide ir de carro e volta de carro, tendo ingerido bebida alcoólica. Se você pagar um táxi, por mais que você more longe, você vai pagar no máximo ali uns R$60, R$50. Se você for pego pela lei seca, você vai pagar quase R$3 mil. Então, não faz sentido. É uma economia que você pode querer fazer, que vai pesar muito mais no seu bolso se você for pego. E pior, você pode causar acidentes, tirar a vida de outras pessoas e até morrer. Inclusive, antes da criação da lei seca, que foi em 2009, 20% dos motoristas sempre andavam embriagados, que eram pegos assim em blitz do Detran ou algo parecido, e não acontecia uma multa muito mais severa. A partir da implantação, por exemplo, da lei seca, a partir de 2009, houve uma redução de 20% para 7%, ou seja, querendo ou não, deu muito certo, né? E além dessas multas, Dani, que vão acontecer para quem for pego dirigindo
dirigindo embriagado ou então se recusar ao bafômetro, também tem a situação de multas um pouco mais pesadas, não tão intensas como essa aqui, de R$ 2.934, mas um pouco mais intensas também, maiores, para quem for pego também dirigindo com o fone de ouvido aqui ou falando ao celular, algo também que tira totalmente a atenção do condutor, né? Tem muita gente que diz assim, eu bebi, mas não estou bêbado, né? E aí acaba pegando o volante, as pessoas também que estão ali em volta, dizem, não, acho que ele está em condições. Ninguém está em condição desde que tenha bebido, ingerido qualquer nível de álcool. A lei é muito rigorosa a respeito disso. E aí limita ali, coloca todo mundo geral. Bebeu o que seja, um copo de cerveja, já está inabilitado para dirigir e pode sofrer ao ser detectado. Quer dizer, a diferença é que a pessoa está bêbada e alcoolizada, né? A alcoolizada, ela tomou qualquer nível de álcool. Não pode do mesmo jeito e a pena é igual para todo mundo em qualquer uma das situações. E coisa de bêbado é dizer que não está bêbado. Pois é, né? É a coisa mais comum que tem. Adriane Diniz, Adeilson Buquerque, obrigadíssimo por esse papo matinal. Ótima quinta-feira para todo mundo que acompanha a gente pela rádio também. Até mais. Tchau, tchau, até mais. Agora a gente vai voltar lá para cima com a RC Cop, Walter Cardoso, que já sobrevoa o outro ponto da cidade. Vamos ver onde é que é. Bola da Suframa, quais são as informações daí, Walter? Pois é, Dani, por aqui o trânsito muito tranquilo, aqui que costuma ser um dos principais pontos de entrada e saída do distrito industrial da cidade, vem apresentando com bastante fluidez o tráfego de veículos no local. A gente vai mostrando aí as imagens do Alex Gomes. Desde que a gente chegou aqui há uns 5 minutos, a gente não encontrou uma retenção grande de veículos e os carros têm seguido com tranquilidade em todos os sentidos. A gente vai pedir agora para o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes ir mostrando a Avenida Silves para quem vai em direção ali ao bairro da Raiz, ao bairro da Cachoeirinha, que também está tranquilo. A gente já costuma ver muita retenção em outros dias da semana, mas hoje, nesse pós-feriado, tudo seguindo com muita tranquilidade. A gente nota, por exemplo, que a única de retenção de veículos são nos semáforos. Então, uma boa opção aí de quem estiver saindo dessa região e quiser acessar a Cachoeirinha, pode vir aqui pela Avenida Silves, que está muito tranquilo o trânsito, Dani. Cachoeirinha tranquila, como dizia o Adeilson, né, Walter? Tranquilinha, tranquilinha, na manhã dessa quinta-feira. Ó, por falar em tranquilinha, tranquilinha, eu sei, desde a semana passada, quando você assumiu aí o posto de repórter alado, que tem até uma campanha aí na rádio para você criar alguns bordões. Depois vamos mostrar aqui na TV também o que o pessoal da rádio, os ouvintes da Rádio A Crítica, que também nos acompanham todas as manhãs, sugerem aí para você. Eu já sei que tem umas coisas até bem criativas, hein, Walter? Olha só, muito obrigada aí pela participação sua, do Alex, comandante Robson. A gente volta a se falar amanhã. Até lá, Walter. Até mais, Dani. Um abraço aqui de toda a equipe do RC Cop para você e para todos que nos acompanham aí nessa manhã. 7h27, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as notícias do esporte. Olha só, já está começando a se definir aí a liderança do Barezão e tem surpresas já aparecendo, tudo isso e muito mais. A gente volta, inclusive, com a atualização da operação da Polícia Federal, que acontece na manhã de hoje. Márcio Azevedo vem de lá novamente com informações ao vivo. A gente volta já já.